Meus irmãos, vocês já entraram numa livraria? Para os mais antigos isso é meio natural, mas talvez para os mais novos, a livraria que se entra é a Amazon, né? Não a loja física, mas algo online. As livrarias estão cada vez mais raras, mas se você entrar numa livraria, você vai ver prateleiras dedicadas a livros que prometem como investir o seu dinheiro, como cuidar da sua família, como alcançar o sucesso, como melhorar o relacionamento e viver uma vida feliz. E todos eles vão oferecer, esses livros nesse tipo de prateleira, vão oferecer algum direcionamento para a vida. E diante de cada um desses livros, duas perguntas inevitavelmente surgem. A primeira é: será que esse livro é confiável? Será que eu posso realmente confiar naquilo que eu vou estar lendo nesse livro? A segunda é se isso vai ser útil. Será que ao ler e ser confiável, esse conteúdo é útil? Isso realmente consegue me ajudar na minha vida real, na minha vida prática? O problema, meus irmãos, é que muitos desses livros, eles partem de pressupostos que nem sempre correspondem à realidade. Alguns oferecem fórmulas rápidas, outros vendem promessas exageradas e muitos acabam se tornando apenas mais uma voz ao meio de informações que nós consumimos diariamente. Mas existe um livro diferente de todos os outros. Um livro que não apenas apresenta conselhos humanos, mas um livro que revela a própria verdade de Deus. Um livro que atravessou séculos, que permaneceu firme em meio às várias perseguições que sofreu. Um livro que permaneceu mesmo em meio às críticas, às tentativas inúmeras de destruição. Um livro que alcançou reis, mas também que alcançou camponeses. Um livro que alcançou intelectuais, mas também que alcançou pessoas simples. Um livro que alcançou ricos, mas também que alcançou pobres. Um livro que continua transformando vidas até hoje. Obviamente você sabe de que livro eu estou dizendo. É a Bíblia Sagrada, essa que você tem nas suas mãos. Mas ainda assim, é bem curioso perceber como que muitas vezes ela permanece fechada nas nossas casas, enquanto gastamos hora consumindo conteúdo que não alimentam a nossa alma. Temos acesso à palavra de Deus, mas frequentemente damos mais atenção às vozes do mundo do que à voz do próprio Senhor, ao lermos a palavra em voz alta. Mas uma coisa é importante de nós destacarmos: a Bíblia ela não foi dada apenas para ocupar um espaço nas nossas estantes, nas nossas prateleiras. Ela não é um mero objeto religioso, ela não é um símbolo cultural, ou muito menos um amuleto espiritual. A palavra de Deus foi dada para formar o povo de Deus. Ela precisa ser lida, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser meditada, ela precisa ser aplicada. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo procura lembrar a Timóteo no texto que nós acabamos de ler, nessa sua última carta a Timóteo. Num contexto de muita confusão espiritual, num contexto de falsos ensinos, num contexto de tempos difíceis, Paulo não aponta a Timóteo para estratégias humanas para pastorear a igreja. Ele não aponta para novidades, ele não aponta para as tendências culturais, ele o conduz novamente à palavra de Deus, às Escrituras. Porque uma igreja saudável, meus irmãos, ela não é construída sobre opiniões humanas, mas ela sempre vai ser construída sobre a palavra de Deus. E é justamente isso que nós veremos nessa noite, ao olharmos para 2 Timóteo, capítulo 3, de 16 a 17, nós veremos uma igreja firmada sobre a palavra de Deus. E é justamente isso que nós vamos ver. E em tempos de tantas vozes, tentando definir o rumo da igreja, Paulo nos conduz ao único fundamento verdadeiramente seguro. E qual é? A palavra que procede do próprio Deus. Então a primeira verdade que eu quero destacar nesse texto é que a palavra, ela possui uma origem. E a origem da palavra, ela é divina, como Paulo nos mostra na primeira parte do versículo 16. E vejam, irmãos, Paulo inicia a sua afirmação aqui com uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. Ele fala: toda a Escritura é inspirada por Deus.
E essa pequena frase, ela estabelece um fundamento de tudo o que será dito a seguir, tanto pelo apóstolo Paulo quanto as outras cartas que ele também escreveu. Mas antes de mostrar o que a palavra faz, Paulo mostra para nós a sua origem, de onde a palavra vem. Afinal, a utilidade da Escritura depende diretamente da sua origem. Se ela fosse apenas fruto da genialidade humana, ela poderia até conter pensamentos elevados, pensamentos importantes, mas jamais ela teria autoridade absoluta sobre a nossa vida. Contudo, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. E essa expressão grega aqui, traduzida aí na sua Bíblia, e na versão que eu li aqui também como inspirada, ela é uma palavra muito importante, porque no Novo Testamento ela só aparece uma única vez, em todo o Novo Testamento, e ela significa literalmente sopro de Deus. Essa ideia de inspiração, o sopro de Deus. E é importante a gente perceber uma coisa: Paulo não está dizendo que Deus soprou vida em escritos humanos que já existiam, como se Deus estivesse aprovando um texto que um homem escreveu, e aí ele sopra e aquele livro então ganha-se autoridade e notoriedade. O sentido é exatamente o contrário. A Escritura procede do próprio Deus, ela é fruto do seu sopro, da sua iniciativa, da sua revelação. A origem da Escritura não vem da criatividade dos profetas, não vem da criatividade dos apóstolos, nem mesmo da inteligência dos profetas ou dos apóstolos, mas da vontade soberana do nosso Deus de revelar-se ao seu povo. Mas isso não significa que Deus anulou a personalidade dos autores bíblicos. Pedro continua escrevendo como Pedro, João mantém a sua linguagem simples e profundamente afetiva, Paulo preserva a sua argumentação lógica e cuidadosa. Então perceba, irmãos, Deus não transformou homens em máquinas de escrever. Quando Deus dava a revelação aos homens que registraram tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles não ficavam com a mão no rosto escrevendo sem olhar. Não era dessa forma. A tradição reformada sempre compreendeu que a inspiração bíblica, ela é orgânica. O Espírito Santo utilizou plenamente a capacidade, a personalidade dos homens, a cultura, o vocabulário, as experiências de cada autor, conduzindo-os de tal maneira que aquilo que eles escreveram foi exatamente da maneira como Deus queria que fosse escrito. Como afirma João Calvino, Calvino diz que Deus acomodou a sua linguagem à nossa capacidade. Por meio das Escrituras, nós não compreendemos a totalidade daquilo que Deus é. Nós compreendemos aquilo que Deus quis se revelar a nós. Quando nós pensamos na santidade de Deus, nós temos limitação para compreender isso. Quando nós pensamos na justiça de Deus, nós temos limitação para compreender isso também. Mas Deus se serviu de homens para que a sua palavra fosse escrita, mas ela é plenamente divina. Ela usou homens, ela inspirou homens a escrever, a registrar a vontade de Deus para a formação do seu povo. E aqui é um detalhe muito bonito no contexto dessa passagem. Antes de dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus, Paulo lembra que Timóteo conhecia as sagradas letras, como você bem acompanhou na leitura do texto. E lá no versículo 15, Paulo fala desde quando que Timóteo conhecia essas letras? Desde a infância. Isso significa que a palavra de Deus já moldava o coração do jovem Timóteo antes mesmo dele se tornar um pastor. E eu quero falar por um instante aqui as crianças. Crianças, prestem atenção aqui agora no pastor. Vocês que estão aqui com a gente hoje. Talvez vocês pensem que a Bíblia é só coisa de adulto, né? A Bíblia é coisa dos presbíteros, do pastor, dos professores de escola dominical. Não é. Tá? Não é. Deus escreveu a palavra dele também para vocês. A palavra de Deus também é para vocês. Quando seus pais leem a Bíblia em casa para vocês, quando vocês escutam histórias da Bíblia na igreja ou decoram um versículo, vocês estão não apenas aprendendo histórias antigas. Sabe o que está acontecendo? Deus está falando com vocês.
por meio da palavra dele. A Bíblia é o livro que Deus deu para o seu povo. E se você é povo de Deus, Deus fala também com você pela palavra. Então, crianças, aprendam desde cedo a amar a palavra de Deus. Tragam sempre uma Bíblia para a igreja. Deixa eu dar um problema para os pais. Se você não tem uma Bíblia ainda, peça ao seu pai: pai, essa semana compra uma Bíblia para mim. Para você trazer para a igreja uma Bíblia. Para você abrir e, mas pastor, eu não sei ler ainda. Mas vai abrindo, vai se deliciando com a palavra, porque é a palavra de Deus. Pede para o seu pai ler para você a Bíblia, se você ainda não sabe ler. E se você já sabe ler, abra a Bíblia e leia a palavra de Deus. Mas pais, permitam-me também falar a vocês. Antes que os nossos filhos aprendam a interpretar o mundo pelas redes sociais, pelos influenciadores, pelos colegas da escola, pelo novo professor de ano após ano que ele vai adquirindo, eles precisam aprender a enxergar a vida através das lentes das Escrituras. O maior legado que você, pai, mãe, presente aqui hoje, pode deixar para os seus filhos, não é uma boa condição financeira, não é um excelente curso superior, mas um coração profundamente enraizado na palavra de Deus. Isso precisa começar cedo, assim como Paulo fala de Timóteo. Você, Timóteo, que sabe das sagradas letras desde a infância, leiam a Bíblia para os seus filhos. A mesma dedicação que vocês têm para que o seu filho seja um bom aluno, que aprenda, que tenha um futuro brilhante, tenha também essa mesma dedicação, ou ainda mais, para as coisas do Senhor, para que ele aprenda a amar a Deus e a amar a sua palavra. E é exatamente por isso que Paulo pode afirmar no versículo seguinte, no versículo 16, que nós estamos vendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. A Bíblia não é apenas um livro que fala sobre Deus, ela é a palavra do próprio Deus. Quando nós abrimos as Escrituras, nós não estamos ouvindo a opinião de Moisés, de Isaías, de Paulo, de João, nós estamos ouvindo a voz do Senhor, e como o Senhor planejou falar conosco através desses homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Um outro autor, um teólogo chamado Herman Bavinck, ele observa que a Escritura possui autoridade não porque a igreja concedeu essa autoridade às Escrituras, mas porque Deus falou por meio das Escrituras, e por isso ela tem autoridade. A igreja reconhece essa autoridade, não é a igreja que cria essa autoridade. Assim como um cidadão, ao respeitar uma lei, ao obedecê-la, ele obedece à lei porque ele entende que a lei já tem autoridade, ele reconhece essa autoridade na lei. Da mesma maneira, nós também nos submetemos às Escrituras porque elas são a palavra de Deus. Isso explica por que a igreja, meus irmãos, ao longo dos séculos, sempre esteve sob constante pressão para abandonar a centralidade da palavra. Desde o Éden, a estratégia de Satanás permanece a mesma: lançar dúvidas sobre aquilo que Deus disse. Não foi isso que ele falou lá em Gênesis 3:1? Foi assim que Deus disse? A serpente não começou negando a Deus, ela começou questionando a palavra de Deus e lançando a semente da dúvida no coração dos primeiros a ouvi-la. E essa continua sendo uma das maiores batalhas da igreja contemporânea. Hoje poucos negam abertamente a existência da Bíblia, porque o ataque se tornou mais sutil. Muitos afirmam acreditar nas Escrituras, mas tratam-nas como insuficientes para responder às questões modernas. Quando enfrentam problemas no casamento, na criação dos filhos, na ansiedade, na identidade, nas decisões da vida, muitas pessoas recorrem primeiramente às tendências culturais, a um vídeo de 90 segundos no Instagram, para ouvir algum guru daquela área, deixando a palavra de Deus de lado, deixando a palavra de Deus em segundo plano. E esse é um perigo real para qualquer igreja. Uma comunidade não abandona a Bíblia apenas quando deixa de pregá-la. Uma igreja abandona quando deixa de consultar a Bíblia para orientar as suas decisões e a sua maneira de viver. Sempre que a opinião da cultura, do nosso tempo, pesa mais do que a voz das Escrituras, a igreja começa a trocar um fundamento eterno por um fundamento que é passageiro. Imagine um arquiteto que recebe um projeto de um engenheiro, tudo muito bem calculado, estruturas, colunas,
Mas durante a obra, ele olha para uma coluna e decide retirar aquela coluna, porque afinal de contas, ela vai atrapalhar o visual da fachada. E então o arquiteto, por sua conta e risco, resolve retirar a coluna. O prédio pode até ficar bonito por algum tempo, mas cedo ou tarde, a estrutura vai revelar as consequências de desprezar o projeto original. Não foi o engenheiro que precisou se adaptar ao edifício, foi o edifício que precisava respeitar o projeto do engenheiro. E é exatamente assim com a palavra de Deus. O Senhor não nos entregou as Escrituras como um conjunto de sugestões que podem ser adaptadas conforme a nossa cultura vai mudando. Ele nos deu um projeto de vida. E sempre que tentamos construir família, sempre que tentamos educar filhos, a nossa visão não deve ser olhar para como o mundo faz, mas como Deus quer que nós, como seu povo, direcionemos cada uma dessas áreas da nossa vida. Por isso, uma igreja firmada na palavra é, antes de tudo, uma igreja que reconhece a autoridade da palavra. Por que reconhece a autoridade da palavra? Porque a igreja sabe a origem dessa palavra, e essa palavra vem de Deus. A origem da palavra é divina. Uma igreja fiel não escolhe quais textos vai obedecer, nem se adapta às convicções do espírito da época. Ela compreende que a mesma voz que criou os céus e a terra continua falando com o povo do Senhor nos dias de hoje. E justamente porque essa palavra vem de Deus, meus irmãos, ela possui o direito de corrigir as nossas opiniões. Às vezes nós fazemos coisas com boas intenções, mas para o Senhor, boa intenção não basta. Nós precisamos fazer segundo a vontade do Senhor. E é por isso que essa palavra, ela tem o direito de confrontar as nossas opiniões, de corrigir as nossas opiniões, de confrontar os nossos pecados, de moldar as nossas prioridades e de dirigir os nossos passos. Se nós queremos lançar raízes cada vez mais profundas como igreja, de maneira alguma nós vamos nos inclinar a estratégias, a programas ou a métodos, mas nós vamos continuar começando por onde Paulo começou, reconhecendo que a Bíblia não é simplesmente um livro sobre Deus, ela é a própria palavra de Deus dirigida ao seu povo. E quando Deus fala, a resposta apropriada do povo de Deus, da igreja, é ouvir, crer e obedecer. A Bíblia não foi inspirada por Deus apenas para que nós soubéssemos de onde ela vem, mas para que nós experimentássemos o que ela é capaz de realizar em nós. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, há poder. Não um poder mágico, como se a gente fizesse assim e saísse algum tipo de poder, mas há poder porque o próprio Senhor falou que toda a Escritura é inspirada por Deus, e como nós já lemos hoje, ela é útil para várias coisas, e a gente vai olhar logo mais. E é exatamente isso que Paulo, ele passa a demonstrar na segunda metade do versículo 16. Paulo vai nos mostrar que a palavra, ela não só tem a origem divina, mas a palavra produz transformação espiritual. É o que Paulo mostra para nós aqui na segunda parte do versículo 16. Então, depois de que Paulo afirma que as Escrituras procedem do próprio Deus, Paulo mostra que essa palavra jamais vai permanecer estéril. Ela sempre produz alguma coisa na vida daqueles que recebem essa palavra com fé. Mas é importante nós percebermos que essa transformação não acontece porque a Bíblia é um excelente livro de princípios morais. E nós vamos ajustando a nossa moralidade conforme a Bíblia e isso vai mudando a nossa vida. Não, a transformação acontece, meus irmãos, porque por meio das Escrituras nós somos continuamente conduzidos a Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador. E nós não podemos esquecer aqui o contexto imediato. No versículo anterior, Paulo havia dito que as sagradas letras são capazes de tornar alguém sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Isso significa que toda a autoridade da Escritura, ela está subordinada a esse grande propósito. Há um propósito da existência da Escritura, e é o quê? Revelar a Cristo e conformar o nosso coração à sua imagem. E é exatamente por isso que Jesus afirmou
aos líderes religiosos da sua época, lá em João 5,39, quando Jesus diz assim: examinais as Escrituras, e são elas mesmo que testificam de mim. A Bíblia não termina nela mesma, ela aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura conta uma única grande história, a história do único e verdadeiro Deus, que salva o seu povo escolhido por meio do seu Filho. Essa é a grande narrativa da Escritura. Então, quando Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, ele está descrevendo, não é aqui apenas uma descrição de um processo meramente intelectual. Ele está descrevendo o modo como Cristo continua sendo santificado pela sua igreja, por meio da palavra que ele concedeu à igreja. E aqui Paulo vai nos dar uma lista pequena, mas muito importante, daquilo que a palavra produz naquele que a recebe com fé. Primeiro ele fala que a palavra ensina, e ela nos ensina o quê? A palavra nos ensina quem Deus é e quem nós somos, e sobretudo quem Cristo é. Ela desfaz as nossas falsas ideias sobre Deus, e ela revela um único Salvador maravilhoso e suficiente, que é Jesus Cristo. Não existe, meus irmãos, verdadeiro conhecimento de Deus separado da revelação de Cristo. Mas também, Paulo vai nos dizer que essa palavra que ensina, ela também repreende. E ao revelar a santidade de Cristo, a palavra, ela expõe a profundidade do nosso pecado. Quanto mais nós contemplamos a perfeição do nosso Salvador, do nosso Senhor, mais nós percebemos quão pecadores somos e quão necessitados da graça soberana e salvífica do Senhor nós somos. A palavra funciona como um espelho, mas esse espelho que a palavra coloca diante de nós, não é para causar em nós desespero, ainda que algumas vezes possa ser assim. A palavra, ela nos mostra, nos coloca diante de um espelho, para nós vermos quem nós somos. Ela revela quem Deus é, e aí nós contemplamos a bondade do Senhor, porque essa mesma palavra que revela quem nós somos, ela nos conduz à redenção em Cristo Jesus. E depois a palavra faz mais uma coisa, ela corrige. Ou seja, ela não apenas denuncia a nossa condição, ela aponta para aquele que carregou o peso dos nossos pecados lá no madeiro. O Evangelho jamais termina na exposição do pecado. Se o Evangelho terminasse apenas na exposição do pecado, todos nós estaríamos perdidos. Na verdade, o Evangelho, ele aponta para o pecado, mas ele conduz ao arrependimento e ao perdão que Cristo conquistou para nós, através do seu sacrifício perfeito. E por fim, Paulo vai nos dizer que essa palavra, ela também educa na justiça. E o verbo usado por Paulo aqui transmite a ideia de um treinamento contínuo. A palavra vai moldando dia após dia homens e mulheres para que se pareçam cada dia mais com Jesus Cristo. O alvo da vida cristã nunca foi meramente abandonar os pecados. Isso acontece e é necessário, mas o alvo da vida cristã é ser conformado à imagem do Filho de Deus. E é exatamente isso que Paulo afirma ao dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura possui como finalidade, aliás, conduzir-nos ao conhecimento de Cristo. Porque fora de Cristo não há sabedoria verdadeira. Pode haver inteligência, pode haver aspectos de sabedoria, mas é Cristo quem nos dá a vida verdadeira e a sabedoria verdadeira. E essa verdade, ela possui uma aplicação muito importante para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque existe uma maneira errada de ler a Bíblia. Existe uma maneira errada de ler a Bíblia. É possível abrir as Escrituras todos os dias e ainda assim procurar apenas por regras, por princípios ou por curiosidades. E os fariseus faziam isso muito bem. Eles conheciam profundamente os textos bíblicos do Antigo Testamento,
Mas se você já leu, e certamente você já leu o Evangelho, você percebeu que esses homens que eram doutos na lei, eles rejeitaram justamente o que o todo da Escritura do Antigo Testamento apontava para Cristo. Ler a Bíblia corretamente é encontrar Cristo nas suas páginas, é descansar na obra de Cristo, é orar para que o Espírito Santo utilize a palavra de Deus para transformar a nossa vida à imagem do nosso Salvador. Daqui a alguns instantes, nós nos aproximaremos da mesa do Senhor, e não existe preparação melhor para a ceia do que permitir que a palavra faça exatamente isso conosco, revelar o nosso pecado, conduzir-nos novamente à cruz de Cristo e renovar a comunhão com aquele cujo corpo foi entregue, cujo sangue foi derramado por nós. Cada gota que o Senhor derramou na cruz era para os eleitos, nenhuma delas foi perdida. Não haverá no inferno, no dia do juízo, nenhum por quem Cristo morreu, porque todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos mediante a palavra, mediante a fé que Deus nos concede, quando Ele arranca o tampão dos nossos ouvidos e nos faz ouvir a doce voz do Senhor. Porque, irmãos, toda verdadeira transformação espiritual começa quando a palavra nos leva outra vez para Cristo. Talvez alguma área da sua vida precise de uma transformação espiritual, mesmo você já sendo salvo no Senhor Jesus. Como que isso vai dar? Não vai ser aprendendo um conjunto de regras. Regras são importantes. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos os 10 mandamentos, é a maneira como nós devemos viver, é a nossa regra de fé e prática. Contudo, se isso ficar só no âmbito do raciocínio, daqui a pouco a gente está tropeçando de novo nas mesmas coisas. Então, o que nós precisamos fazer é buscar ser cada vez mais parecido com o nosso Senhor Jesus, e o Senhor nos auxilia isso na sua palavra, lendo a sua palavra. A palavra nos conduz a Cristo, e Cristo é quem transforma o nosso coração, mas essa transformação não fica apenas no âmbito interior da nossa vida. Essa transformação que o Senhor faz em nós por meio da sua palavra, ela produz uma vida que reflete o caráter do nosso Salvador, e se coloca com a disposição no nosso coração para o reino, para o serviço. Deus não nos confronta apenas para a gente mudar, Ele nos muda para nos tornar úteis nas suas mãos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo apresenta no versículo 17. Paulo vai nos mostrar que a palavra forma uma igreja madura, mas uma igreja madura para servir. Então, depois de mostrar a origem divina da palavra e a transformação que ela produz, que ela opera na vida daqueles que pertencem a Cristo, Paulo apresenta agora o seu propósito final. Vamos olhar mais uma vez para o versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Note aí a expressão no versículo 17, quando Paulo fala assim, a fim de que. Essa expressão é extremamente importante, porque ela nos mostra que toda a ação da palavra possui um objetivo muito bem definido, muito bem delimitado por Deus. Deus não nos deu a palavra apenas para aumentar o nosso conhecimento bíblico. É muito importante que a gente, ao longo da jornada cristã, conheça cada vez mais a palavra, conheça personagens que às vezes os membros da igreja colocam até o pastor enrascada, que falam assim, gente, isso aqui eu nunca ouvi na Bíblia não, mas está lá. E a gente precisa aprender cada vez mais, isso é muito bom e é importante. Mas Deus nos deu a palavra para formar um povo maduro, um povo preparado, um povo para ser útil nas suas mãos. Então, quando Paulo fala aqui para nós, homem de Deus, ele está se referindo em primeiro lugar ao próprio Timóteo. A carta é a Timóteo, ele está se referindo ao próprio Timóteo, pastor da igreja lá em Éfeso. Mas o princípio, ele se estende a todos nós que pertencemos ao Senhor. Afinal, toda a igreja é chamada a viver para a glória de Deus e a servir ao reino de Deus. E aí você pode estar pensando assim, mas pastor, o sarrafo aí é muito alto, porque o apóstolo Paulo fala assim que todo homem de Deus seja perfeito. Eu não sou perfeito. Você também não deve ser perfeito.
Mas perfeito aqui, meus irmãos, não significa alguém sem pecado. Paulo não está falando isso. Porque Paulo entendia que ele mesmo diz, dos quais eu sou o maior pecador. Ele entendia que ele era um pecador e sabia que Timóteo também era. Então, você pode perguntar, mas pastor, então ao que se refere esse perfeito aí? O princípio, ele se estende a todo o povo de Deus. E essa palavra aqui de perfeito, ela transmite a ideia não de alguém perfeito em todas as áreas, mas de alguém completo, alguém maduro, alguém plenamente desenvolvido para cumprir a finalidade para o qual foi chamado. É a imagem de um instrumento de trabalho que está pronto para ser usado. É um trabalhador preparado para desempenhar bem a sua tarefa. Em outras palavras, Deus não deseja apenas crentes informados, Ele deseja discípulos amadurecidos. E essa é uma diferença muito importante para nós, porque nós vivemos numa época em que é muito fácil acumular conhecimento. Nunca tivemos tantas Bíblias à nossa disposição, versões e capas que parecem intermináveis. Nunca se teve tantos comentários bíblicos escritos por homens que estudam a Bíblia profundamente durante anos. Você pode ouvir sermões de pregadores muito melhores do que o seu próprio pastor na Bíblia, sem sair de dentro da sua casa. Basta acessar o YouTube e ouvir pregações na internet. Mas conhecimento por si só não produz maturidade. Saber um monte de versículo de cor não é sinônimo de maturidade, é sinônimo de conhecimento bíblico, mas nem sempre esse conhecimento é traduzido em maturidade. Os escribas dos dias de Jesus conheciam profundamente as Escrituras e ainda assim rejeitaram Jesus Cristo e para o que ele apontava. Maturidade cristã, meus irmãos, não é medida pela quantidade de informações que alguém possui, mas ela é medida pelo quanto a vida dessa pessoa está conformada à imagem de Cristo. Porque para você ficar cada vez mais parecido com Cristo, você precisa amar, crer e obedecer a sua palavra. Então é impossível que alguém que é muito parecido com Cristo tenha um conhecimento raso das Escrituras. Quanto mais nós ficamos parecidos com Cristo, diretamente proporcional, maior é o nosso conhecimento. Mas nem sempre, quanto mais conhecimento, mais parecido com Cristo. E há um detalhe muito bonito aqui nesse texto, no texto original, que as nossas traduções não conseguem traduzir por completo. Quando Paulo diz aqui que o homem de Deus é perfeitamente habilitado, ele utiliza aqui uma forma verbal que traz uma ação realizada cujos efeitos permanecem. Imagina assim, que você poderia comer um almoço uma única vez e nunca mais você sentiria fome. Essa é a ideia do que o Paulo está dizendo aqui, perfeito e perfeitamente habilitado. Em outras palavras, Paulo está dizendo que a palavra de Deus produz um preparo em nós que não é momentâneo. A palavra de Deus traz para nós um preparo que é permanente e que ele vai se renovando recorrentemente. Pensem nisso. Nós vivemos num momento, numa cultura que é cheia de coisas passageiras. Uma música hoje estoura na rádio e daqui a 6 meses ninguém mais lembra dela. Um autor de repente aparece com um best-seller na primeira página lá de Nova York e daqui a pouco, 1 ano depois, ninguém mais lembra dele. As pessoas procuram por conferências que as motive, procuram um vídeo que as inspire, um culto que as emocione, mas passada a emoção, tudo volta a ser como antes. A palavra de Deus trabalha de maneira diferente. Ela não produz apenas momentos espirituais, ela transforma pessoas espirituais. Ela não oferece apenas uma emoção para o domingo, mas ela constrói um caráter para a vida inteira. Cada vez que você abre a Escritura, cada sermão que você ouve com fé, cada estudo bíblico que você participa, cada devocional da terça-feira que você participa, ouve e interage, cada leitura bíblica devocional que você leva a sério, Deus está realizando uma obra dentro do seu coração que talvez você nem percebe no momento. É como uma árvore que dia após dia vai lançando as suas raízes cada vez de maneira mais profunda,
Assim a palavra vai fortalecendo a nossa fé, ela vai moldando o nosso caráter, ela vai transformando os nossos afetos e ela vai preparando você para viver e para servir a Cristo. Talvez você olhe para si hoje e fale assim: pastor, ainda não estou pronto. Esse perfeito e perfeitamente aí ainda não se aplica para mim. Eu ainda sei muito pouco, eu ainda tenho muitas lutas. Deixa eu te dizer, você está descrevendo todas as outras pessoas que congregam com você neste lugar. Mas a resposta de Paulo seria: permaneça debaixo da palavra. Porque não é você que produz a própria maturidade. É Deus quem, por meio das Escrituras, vai equipando você continuamente para toda boa obra. E é exatamente por isso que uma igreja saudável não mede o seu crescimento apenas por números de cadeiras cheias, ou pela quantidade de pessoas que participam de programação A, B ou C, mas pelo que Deus está fazendo silenciosamente ao longo dos anos. As raízes crescem, não é assim? Você não precisa entender muito de botânica para saber que as raízes precisam crescer primeiro, para depois aparecer os frutos. Sempre, sempre. E quando Deus planta a sua palavra no coração do seu eleito, Ele não realiza uma obra temporária. Ele produz uma transformação cujos efeitos permanecem. Irmãos, ninguém planta uma árvore na segunda-feira esperando colher sombra na sexta. Ninguém. Ainda que aquela cebolinha cresça rápido, ela não faz sombra de uma hora para outra. O crescimento das nossas raízes, eles são lentos, invisíveis e muitas vezes imperceptíveis. Mas é justamente esse crescimento oculto que sustentará a árvore quando vêm os ventos. Ou melhor, quando vierem os ventos. Assim também é a palavra de Deus. Talvez você não perceba mudanças extraordinárias quando você ouve um sermão. Ou depois de uma semana intensa de leitura bíblica e de muita oração, você começa: essa semana eu vou ler a Bíblia com muito afinco. E aí chega no final da semana, parece que não mudou tanta coisa. Mas ano após ano, Deus vai usando a sua própria palavra e vai formando em você um cristão preparado para permanecer firme e servir fielmente ao reino dele. E é isso que Paulo quer dizer quando ele afirma que a palavra nos deixa perfeitamente habilitados. Você tem Cristo no seu coração? Então você já foi perfeitamente habilitado. E esse perfeitamente habilitado não é um fim em si mesmo, tem um propósito. Ser perfeitamente habilitado é para quê? É para toda boa obra. Observe, irmãos, algo interessante. As boas obras, elas aparecem apenas no final do processo. Primeiro Deus fala, depois Deus transforma e então Deus envia. Deus comissiona. As boas obras não são o caminho para a salvação de maneira nenhuma. Leia o capítulo da confissão de fé que fala de boas obras, e você vai entender isso ainda melhor. Leia os textos que a confissão de fé reforça como fundamento do argumento da confissão, e você vai perceber que isso é uma verdade bíblica. As boas obras não são o caminho para a salvação. Boas obras são fruto de uma vida que já foi alcançada pela graça. Quem tem a fé verdadeira produz boas obras. Pecamos, tropeçamos, muito mais do que gostaríamos, mas estamos sempre no caminho das boas obras. Nós somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva jamais permanece sozinha. Ela é acompanhada pelas boas obras. Ela sempre produz uma vida de obediência, uma vida de serviço, um coração humilde, um coração ensinável. E essa é uma verdade que nós precisamos reafirmar continuamente como igreja. É possível participar de todas as atividades da igreja e ainda assim permanecer espiritualmente imaturo. Da mesma forma, é possível compreender profundamente a Bíblia, a teologia reformada e ainda assim servir muito pouco aos irmãos da fé. A maturidade que Paulo descreve aqui não se manifesta apenas naquilo que nós sabemos, mas naquilo que nós fazemos para a glória de Deus, para o serviço do corpo de Cristo, que é a igreja. Uma igreja saudável é composta
por homens e mulheres que compreendem que cada dom recebido deve ser colocado a serviço do corpo de Cristo. Cada dom. Seus recursos, seu intelecto, seus braços, sua força, sua jovialidade, sua sabedoria, sua experiência, tudo colocado em prol do avanço do reino do Senhor. E eu penso que essa é uma palavra muito apropriada para esse nosso início de caminhada. O Senhor está nos reunindo como igreja para muito mais do que nós frequentarmos o mesmo lugar todos os domingos. Ele está formando em nós uma comunidade de discípulos que amam a sua palavra, que refletem o caráter de Cristo e que servem uns aos outros com alegria. Meu desejo como pastor dessa igreja não é apenas que nós conheçamos mais a palavra de Deus a cada momento que nós vamos passando juntos, a cada virada de ano, que a gente se torne cada vez mais sábio, mais conhecedores da palavra, de tudo aquilo que a palavra envolve. O meu desejo é que nós, ao final de cada ano, ao final de cada ciclo, estejamos parecidos mais com Cristo. Que os nossos lares sejam mais parecidos com Cristo. Que os nossos relacionamentos sejam mais parecidos com Cristo. Que a maneira como nós falamos e comunicamos e interpretamos as coisas sejam mais parecidas com Cristo. Que a nossa comunhão seja mais parecida com Cristo. Que a nossa missão como igreja e como trabalhadores nesse tempo seja mais parecido com Cristo. Porque esse é o propósito da palavra. Formar uma igreja madura para servir. E daqui a poucos instantes, nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. E a ceia nos lembra exatamente essa verdade. Nós não nos aproximamos porque nós nos consideramos perfeitos e somos dignos por nós mesmos de nos assentarmos na mesa do Senhor. Nós nos aproximamos da ceia, reconhecendo as nossas fragilidades, reconhecendo o nosso pecado, entendendo que nós, por nós mesmos, não somos dignos de participar da mesa do Senhor, mas Deus nos adotou em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui hoje. Deus tem nos tornado servos obedientes, e Deus derramou a sua justiça sobre nós. Então, quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, não é por causa da nossa justiça, mas é por causa da justiça de Cristo, que foi imputada a nós, que foi creditada a nós. Nós não nos aproximamos da ceia porque somos perfeitos, mas nós nos aproximamos porque Cristo é perfeito. Nós não nos aproximamos porque nós já alcançamos plena maturidade, mas porque nós estamos sendo transformados por aquele que entregou o seu corpo e derramou o seu sangue por nós. E alimentados, meus irmãos, pela sua graça, somos enviados novamente ao mundo para viver aquilo que a palavra continuamente está formando em nós. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Deus não prometeu edificar a sua igreja por meio de estratégias humanas, mas por meio da sua palavra. Foi essa palavra que criou todas as coisas. Foi essa palavra que revelou Cristo. É essa palavra que está transformando cada um daqueles que estão sendo alcançados pela graça do Senhor. É essa palavra que está nos preparando para viver para a glória de Deus dia após dia. E é sobre esse fundamento que nós queremos continuar caminhando. Sobre o fundamento das Escrituras. Nós não sabemos tudo aquilo que Deus reserva para nós como igreja nos próximos anos. Mas nós sabemos onde nós queremos permanecer. Vamos continuar permanecendo na palavra, obedientes à palavra, submissos à palavra do Senhor. Porque enquanto nós permanecemos debaixo da palavra, permaneceremos debaixo da voz do nosso supremo pastor. E agora essa mesma palavra nos conduz à mesa. Não para confiarmos em nossa própria maturidade, mas para descansarmos naquele que é a própria palavra encarnada, Jesus Cristo. Aquele que se entregou por nós, aquele que entregou o seu corpo, aquele que derramou o seu sangue por nós. E é dele que nós recebemos o perdão. É dele que nós recebemos força para seguir fiéis na caminhada. E é para ele que nós desejamos viver. Amém.